Título: A sombra do legado sangrento. A poeira dançava no único raio de sol que se atrevia a penetrar a imunda janela do sótão. Um sótão que a cheirava a esquecimento, a madeira podre e a algo mais, algo metálico e rançoso que se agarrava à garganta como uma mão fria. Daniel, com seus 23 anos e uma herança inesperada, não era dado a superstições, mas até ele sentiu um arrepio ao pôr um pé na mansão Blackwood. Havia herdado de um tio-avô que jamais conheceu, um homem envolto em rumores e silêncios, um fantasma na árvore genealógica. Agora, Daniel, um estudante de arquitetura com sonhos de modernidade, via-se preso em uma estrutura gótica que parecia respirar com a melancolia de séculos passados. Os primeiros dias foram de exploração. A mansão era um labirinto de quartos empoeirados, retratos sombrios que pareciam segui-lo com o olhar e corredores onde o silêncio ressoava com ecos de vozes perdidas. As sombras, sempre longas e frias, moviam-se com uma independência inquietante, dançando nos cantos, alongando-se nas paredes como dedos ossudos. Uma noite, enquanto tentava decifrar uma planta antiga encontrada na biblioteca, Daniel escutou o sussurro. Era tênue, quase imperceptível, como o roçar da seda sobre a pedra. Ignorou, atribuindo ao vento que se infiltrava pelas frestas das janelas. Mas o sussurro voltou, mais forte, mais próximo, transformando-se em uma voz gutural, carregada de ódio. Pagarás por teus pecados. Daniel levantou-se de repente, o coração batendo forte no peito. A biblioteca estava vazia, salvo pelas sombras que se retorciam ao seu redor, zombando de seu medo. Pensou em ir embora, em abandonar a mansão e deixar para trás a herança maldita, mas a curiosidade, e a promessa de um futuro seguro, o mantiveram atado. A partir dessa noite, a presença se fez mais insistente. As portas se abriam e fechavam sozinhas, os objetos se moviam de lugar, e a voz, sempre a mesma, ressoava em sua cabeça, acusando-o de pecados que não havia cometido. Daniel começou a investigar a história da família Blackwood, buscando a origem da maldição, a raiz do ódio que o perseguia. Descobriu uma história de traição e avareza, de um patriarca cruel que havia amassado sua fortuna à custa da miséria e do sangue de outros. Descobriu a história de Elisa, uma jovem serva acusada injustamente de roubo e condenada à forca. Elisa, cujo espírito, segundo as lendas locais, vagava pela mansão em busca de vingança. Uma noite, a sombra se materializou. Não era uma figura amorfa, mas a silhueta de uma jovem, pálida e espectral, com uma corda ao redor do pescoço e os olhos cheios de um rancor inextinguível. Flutuava no ar, estendendo uma mão fria e ossuda em direção a Daniel. Tu és do sangue dele, sibilou a sombra, a voz uma torrente de dor e fúria. Tu pagarás pelo que ele fez. Daniel tentou explicar-lhe, implorar que não era responsável pelos crimes de seus antepassados, mas a sombra não escutava razões. Estava consumida pela sede de vingança, alimentada por séculos de sofrimento. Em seu desespero, Daniel recordou a planta antiga que havia encontrado na biblioteca. Uma planta que revelava a existência de um porão oculto, um lugar onde o patriarca Blackwood havia enterrado seus segredos mais obscuros. Seguindo a planta, Daniel encontrou a entrada do porão, uma alçapão oculta sob um tapete empoeirado. Ao descer as escadas, sentiu um frio glacial que lhe calava os ossos. O porão era um labirinto de passagens e câmaras, cheias de objetos antigos e documentos descoloridos. Em uma das câmaras, encontrou um cofre de madeira. Ao abri-lo, descobriu um colar de prata, com um camafeu que continha um retrato de Elisa. Era a prova de sua inocência, a evidência de que havia sido vítima de uma conspiração. Ao tomar o colar em suas mãos, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. A sombra de Elisa apareceu frente a ele, mas esta vez, seu rosto não estava cheio de ódio, mas de tristeza e gratidão.
Obrigada, sussurrou a sombra, sua voz suave e melodiosa. Revelaste a verdade. Agora posso descansar em paz. Com um último olhar de agradecimento, a sombra de Elisa se desvaneceu, deixando Daniel sozinho no porão escuro. Havia libertado o espírito da jovem, mas não estava seguro de haver escapado da maldição. Ao sair do porão, sentiu uma presença espreitando-o. Não era a sombra de Elisa, mas algo mais escuro, mais poderoso. Era a sombra do patriarca Blackwood, um espírito maligno que se alimentava do sofrimento e do desespero. Não podes escapar de teu legado, ressoou a voz do patriarca em sua cabeça. A mansão é minha, e tu és meu prisioneiro. Daniel compreendeu que a maldição não era só a vingança de Elisa, mas a ganância e a maldade do patriarca Blackwood, uma força que havia se agarrado à mansão durante séculos. Para libertar-se da maldição, devia destruir a fonte de seu poder. Recordou uma história que havia lido sobre um ritual ancestral, um conjuro que podia desterrar os espíritos malignos. O ritual requeria um sacrifício, algo de valor incalculável que estivesse ligado ao espírito. Daniel sabia o que tinha que fazer. Subiu ao sótão, ao lugar onde tudo havia começado. Encontrou uma velha fotografia de sua família, uma imagem que o conectava com o patriarca Blackwood, uma prova de seu legado sangrento. Com o coração pesaroso, queimou a fotografia em uma chaminé abandonada. Enquanto as chamas consumiam a imagem, sentiu uma força escura abandonar a mansão. A sombra do patriarca Blackwood se desvaneceu, libertando a casa de sua influência maligna. A mansão Blackwood já não estava assombrada. O ar era mais limpo, a luz mais brilhante. Mas Daniel sabia que o passado sempre estaria presente, recordando-lhe a importância da justiça e da redenção. Ficou na mansão, decidido a restaurá-la e transformá-la em um lugar de paz e reconciliação. Construiu um jardim em memória de Elisa, um lugar onde as flores floresciam e os pássaros cantavam. Daniel nunca esqueceu a sombra do passado, mas aprendeu a viver com ela, a honrar os que haviam sofrido e a construir um futuro melhor. A mansão Blackwood já não era um lugar de terror, mas um símbolo de esperança e renovação. E Daniel, o jovem que havia herdado uma maldição, converteu-se no guardião de um legado de amor e perdão.